Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo de número 10, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Verso de número 7, os irmãos. Tenham cuidado, eu vou repetir, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Verso de número 9. Também nele vocês receberão a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Volta para mim, por gentileza, Pietra, versículo de número 8, e a gente vai ler no 3, todos juntos. 1, 2, 3. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nesta noite, convictos que em Ti, Senhor, se consumam, Senhor, todas as coisas. Jesus, obrigado por ser o nosso Deus, o nosso norte, a nossa bússola, Senhor. Obrigado por estar conosco. De nada temos falta, Senhor, porque temos o suficiente necessário, que é a pessoa de Cristo Jesus como Deus das nossas vidas. Glorifique o Teu nome, Senhor, nesta noite. Assim oramos e Te agradecemos como Igreja de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Assentai-vos, queridos. Eu dei um tema a essa mensagem, que é o seguinte: a suficiência de Jesus, o perigo do Cristo, mais alguma coisa. Eu vou explicar, vou repetir novamente. A suficiência de Jesus e o perigo do Cristo e mais alguma coisa. Cristo, Ele é suficiente para a nossa fé e para a vida de todo cristão. Vocês entenderam essa parte? Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Colossenses, segundo a ótica de Paulo, no capítulo de número 3, vai dizer para a gente que a gente precisa pensar nas coisas do alto. E numa leitura, capítulo por capítulo, de Colossenses, Paulo ele deixa entender que uma das formas da gente pensar nas coisas do alto é deixar Jesus no lugar dele, como figura central do Evangelho. Então, pensar nas coisas do alto, muitas vezes a gente pensa que é pensar somente nas coisas espirituais. Pensar nas coisas do alto, segundo a carta de Paulo aos Colossenses, é a gente se submeter ao senhorio do Senhor Jesus, entendendo que Ele é suficiente. O apóstolo Paulo, dentro dessa carta, ele nos convida para uma vida profunda, centrada na pessoa de Cristo Jesus. A gente vive dias onde o evangelho verdadeiro, ele tem perdido para um falso evangelho. Hoje, o que mais atrapalha o evangelho, muitas vezes, não são as coisas do mundo. É o entendimento errado da pessoa do Senhor Jesus. É o entendimento errado do evangelho de Cristo Jesus. E isso vem atrapalhar a nossa intimidade com o Senhor Jesus. Porque se a gente deixar, a gente acaba criando um Cristo que só existe na nossa cabeça e nas nossas experiências. E o Senhor Jesus, segundo a Bíblia, ele tem uma característica. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é suficiente, Ele é o ponto central da nossa fé. A nossa fé não pode existir fora da pessoa do Senhor Jesus, que tudo se perca, mas que Jesus seja glorificado. Jesus, Ele é o centro. E o nosso desafio é permanecer no Senhor Jesus, firmado na pessoa do Senhor Jesus. Uma vez que muitas vezes nós somos seduzidos a crermos em Jesus, sim, mas mais alguma coisa. É Jesus e mais um copo com água em cima da TV. Isso não é bíblico.
É Jesus e mais uma tradição. Isso também não é bíblico. É Jesus e mais uma ação. Quando a palavra de Deus nos diz que Jesus é suficiente. E tudo que é fora disso é falso evangelho. Não tem respaldo nas Escrituras. Pastor, mas eu creio. Se o que você crê não está em concordância com a Bíblia, você está crendo em qualquer coisa que não se chama Cristo Jesus. O copo com água não é mais poderoso do que Jesus. Superstições não são mais poderosas do que o Senhor Jesus. Jesus é a base da nossa religião e o ponto central é Jesus que cura. Quem está entendendo diz amém. Ele é suficiente e é isso que é a carta de Paulo. Se você ler, acreditando que a carta de Paulo aos Colossenses é a palavra de Deus, você vai entender isso. Você não vai precisar achar outra coisa. Pastor, mas eu penso assim. O que a gente pensa, se não tiver respaldo nas Escrituras, fica para a gente mesmo. Amém? Glória a Deus. Nesse estudo, a gente aprende com o apóstolo Paulo, apresentando para a gente Jesus Cristo como suficiente. Jesus é completo e totalmente Deus. Jesus não é um mini-Deus. Jesus não é uma parte menor de Deus. Jesus é Deus. E o motivo da nossa religião, o motivo de nós estarmos aqui, é a pessoa do Senhor Jesus. E tudo se completa nele. Tudo é para a glória dele e para o governo dele. E eu quero ir versículo por versículo com você, para a gente ir pensando em cima disso. Versículo de número 6, por gentileza, Pietra. Diz a palavra do Senhor Jesus. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Quem recebeu Jesus aí diz amém. O maior desafio do cristão não é receber Jesus, porque até mesmo não é a gente que escolhe Jesus, é Jesus que nos escolhe. Amém? Quem está entendendo diz amém. O maior desafio do cristão é permanecer em Jesus e na sua palavra, e não em falsas doutrinas, em vãs sutilezas. O maior desafio é permanecer em Jesus. Então o que Paulo está dizendo à igreja de Colosso é o seguinte, vocês receberam a Cristo como Senhor e Salvador, que é o pilar, é o ponto central da nossa religião e da nossa fé. Agora vocês têm um desafio, continuar vivendo nele, porque muitas vezes nós somos seduzidos. Presta atenção aqui no pastor, que a palavra hoje é pastoral, amém? Amém? Virei a chave, olhe para cá. Fala assim, se a pessoa conversar contigo, qualquer coisa que não seja a palavra, fala para si. Não conversa não, porque hoje a palavra é pastoral. Eu preciso orientar a igreja dentro disso. O Espírito Santo falou comigo. Amém? Então, nosso desafio, por muitas vezes, é a gente abrir mão dos nossos achismos, da nossa falsa religião, ou daquilo que seduz o nosso coração, que não tem respaldo nas Escrituras, e a gente abrir mão disso para que Cristo seja glorificado. Esse é um desafio da igreja, principalmente nos nossos dias, onde o evangelho precisa ser pregado, centrado na pessoa do Senhor Jesus, não em movimentos, não em achismo, mas na pessoa de Cristo Jesus. Quem está entendendo diz amém. Paulo está falando, vocês receberam Cristo, essa é a parte mais fácil, porque é Cristo que escolhe, agora vocês têm um desafio. Permanecer em Cristo Jesus e nada mais do que Cristo Jesus, e você vai entender isso no desenrolar da carta de Paulo aos Colossenses. Versículo de número 7. Estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Quem não entendeu nada diz amém. Vocês entenderam tudo aqui? Então não preciso explicar? Amém? Quem está com vergonha de dizer amém, diz amém. Ajudei vocês, hein? Olhe para cá. Paulo está falando que a gente só vai conseguir permanecer centrado na pessoa do Senhor Jesus porque nós somos humanos. Nós somos seduzidos por palavras doces, por discursos bonitos e por falsas experiências, Paulo está falando. A gente só vai conseguir permanecer firmado com a nossa fé sem contaminação se a gente tiver raiz. E ter raiz é mais do que conhecer a música. Só quem tem raiz suporta. É mais do que isso. Paulo ele vai dizer que se a gente estiver enraizado,
edificado nele. Diga, edificado nele. Não é edificado nas minhas experiências. Não é edificado nos meus achismos. Não é edificado naquilo que eu ouvi falar. É edificado na pessoa de Cristo Jesus. Se a gente tiver raiz em Jesus, edificado em Jesus, confirmados na fé em Cristo Jesus, e Paulo ele vai dizer, como foi ensinado a vocês. Aí a gente vai crescer em ações de graças, ou seja, com gratidão. Então a gente só consegue permanecer se a gente estiver enraizado, edificado, confirmados na fé, no ensino correto, com gratidão. Por muitas vezes seremos tentados a achar que tem que ser Cristo e mais alguma coisa. Oh, glória a Deus. A palavra hoje é mocotó, hein, gente? Eu sirvo a Jesus, mas eu acho que eu tenho que subir a escadaria da Penha. Eu sirvo a Jesus, mas eu acho que eu tenho que fazer um sacrifício. Eu acho que de vez em quando eu perco a salvação. Não, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, igreja. Versículo de número 8. Paulo ele vai acender o sinal de alerta. Paulo ele era fenomenal nesse aspecto. Tenham... Vamos lá, gente, vamos junto. Tenham para que ninguém... Vai embora. Então, no mundo, tem vãs sutilezas, tem falsos ensinos, tem filosofia. E não pense você que o mundo não entra na igreja e a gente vai aqui esmiuçar. A gente precisa tomar cuidado e continuar centrado na palavra de Cristo Jesus e na pessoa de Cristo Jesus. Temos que ter cuidado com, primeira coisa que Paulo aponta, filosofias e vãs sutilezas. O que é isso, pastor? Fala pra gente. Ensinos complicados. Argumentos bonitos, mas sem verdade espiritual. Ideias vazias que impressionam, mas não levam a Deus. Tradição de homens, o que são, pastor? Tradições dos homens. Costumes, olhe para cá, costumes, regras religiosas e práticas criadas por pessoas, não por Cristo. Aquilo que é e sempre foi assim, mas não está na palavra. Se a palavra diz que é pecado, é pecado. Mas se a palavra diz que não é pecado, quem é a gente para inventar alguma coisa, irmão? Se a palavra diz que não é, não é. Se a palavra diz que é, ela é. Ah, pastor, mas eu não estou achando muito legal isso não. Versículo de número 16, dá um pulo lá para o 16, Paulo vai começar a engrossar mais o caldo. Ele diz assim, ó, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Verso de número 17, por gentileza. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, antes de Cristo, existiam tradições, existiam festas, existiam ritos, que era sombra do Cristo. Hoje a gente não precisa de sombra, Tiagão. Hoje a gente precisa de Cristo. Hoje a gente não precisa de amuleto, de sal grosso sendo jogado no meio da igreja. A gente não precisa. A gente não precisa fazer sacrifício, matar animal. A gente não precisa, porque tudo isso era sombra do Cordeiro que morreu. Hoje nós temos Jesus. E a gente vai ser seduzido a acreditar que não é suficiente. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite com autoridade para dizer: Cristo é suficiente. Ponto e acabou. Não precisa de arca dentro da igreja. Não precisa jogar água nas pessoas. Não precisa de nada disso. O que a gente precisa é da água da vida chamada Cristo Jesus. Quem está entendendo diz amém. Palavra pastoral hoje, irmãos. Depois vai dizer assim: ah, pastor, fui seduzido porque não sabia. Sabia sim, cria vergonha na tua cara. Vem com essa de trazer água para eu ungir e de jogar sal na sua casa. Isso aí é de outra fé. Quem está entendendo diz amém. Glória a Jesus. Pastor veio o que veio hoje. Rudimentos do mundo, Paulo vai falar também. O que são? São valores do sistema mundano. Orgulho, poder, fama, vaidade, aparência. A gente não pode aceitar qualquer ensino que não tenha Cristo como centro. Amém?
A fé pela fé, ela é vazia. Ela não glorifica a pessoa de Deus. Mas a fé em Cristo Jesus vai levar a todo milagre, a todo operar de Deus, ao Deus Todo-Poderoso ser glorificado. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então a gente precisa tomar cuidado, Paulo está dizendo, que nem tudo que parece espiritual, diga, nem tudo que parece espiritual, é de fato. Teóloga vovó dizia assim, nem tudo que reluz. A gente precisa entender, irmãos, o que a Bíblia respalda e o que a Bíblia não respalda. E o que a Bíblia não respalda e eu continuo acreditando, eu estou dizendo para todo mundo ouvir à minha volta que eu acredito mais nas minhas experiências do que na palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus é suficiente para a nossa vida? Responda você para você mesmo. Precisa da palavra de Deus mais alguma coisa? Pastor, mas eu estou vendo vulto. Irmão, cuidado. Pode ser esquizofrenia, pode ser qualquer outra coisa. Isso não tem a ver com a nossa fé. A nossa fé é centrada na pessoa de Cristo Jesus. Mas não é só relacionada às coisas espirituais. Tem a questão do ensinar bonito também. Tem gente que ensina bonito, sabe muito, mas apenas saber por saber. A pessoa de Cristo Jesus não é glorificado, Jesus não está no centro. Só quem o ensina bonito, isso também não vem de Deus. A gente precisa sempre comparar o que ouve, diga, eu preciso comparar o que eu estou ouvindo nesta noite, por intermédio do pastor Alex, com a palavra. Se aquilo que eu estou falando aqui não tem respaldo na palavra, você pode ignorar. Mas se tem respaldo na palavra, você é obrigado a se submeter. Como disse Lutero, quando ele foi questionado, ele até aceitava ser convencido, desde que fosse dentro da palavra. Então a gente compara se o que está sendo falado tem respaldo na palavra, porque o evangelho ele é simples demais, quem complica é a gente. E geralmente quem complica, a palavra de Deus está querendo manipular, está querendo impressionar. E o evangelho ele é simples demais. Versículo de número 9, por gentileza. De Colossenses, capítulo de número 2. Você pode ler enquanto eu bebo uma água, 1, 2, 3. Vamos entender esse mistério aí? Paulo está dizendo aqui que Jesus não é somente um profeta, ou um mestre, ou um homem especial. Paulo está dizendo que toda a divindade, tudo que é de Deus, tudo que Deus é, está presente na pessoa de Cristo Jesus. Você consegue dimensionar isso, gente? Tudo está nele. Ou seja, Jesus não é alguém que tem um pouco de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus tem toda a plenitude do próprio Deus, ou glória. Ele é o próprio Deus. Não precisamos de outro mediador ou caminho espiritual. Jesus é suficiente. Jesus é totalmente Deus. E isso se manifesta na pessoa de Cristo Jesus. Jesus revela quem Deus é. Se a gente quer saber como Deus pensa, como Deus age, como Deus sente, a gente precisa olhar para Jesus. Para Ele, para mais ninguém. Para Ele. Jesus revela quem Deus é. A fé cristã, ela é centrada na pessoa de Cristo Jesus. Qualquer ensino, diga qualquer ensino, que diminua a pessoa de Cristo Jesus, não vem de Deus. Não vem. Ah, não, sirva Jesus, mas eu preciso dar uns passes de vez em quando. Pastor, quando a criança está com soluço lá em casa, eu boto um negocinho na testa. Pastor, se Deus não falar comigo em visão e revelação... Não, irmãos, a palavra ela é suficiente. Deus é suficiente. Pastor, mas Deus não fala? Deus fala. Mas a gente não precisa ser movido só por experiências de revelação. A gente precisa ser movido pela palavra do Deus Todo-Poderoso, porque Jesus é suficiente. Versículo de número 10. Também nele vocês receberão a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Paulo está ensinando para a gente aqui duas
verdades muito poderosas. A primeira é que nele a gente vai receber a plenitude de Cristo Jesus. Em Cristo, temos tudo o que precisamos espiritualmente, irmãos. Você consegue entender isso? Que em Cristo a gente tem tudo, que Cristo é suficiente. A gente não precisa de mais nenhuma outra coisa. Eu sei que essa palavra é pesada, mas ela é verdadeira. Em Cristo, temos tudo o que precisamos, espiritualmente. A gente não pode deixar que ninguém diga, não é suficiente. Você precisa de Jesus, mas precisa de alguma coisa. Não, Jesus, ele é suficiente. E nada nos falta quando nós estamos em Cristo Jesus. Pastor, mas e quando o pau quebra na minha vida? E eu começo a achar que Jesus não está me vendo mais, que Jesus não é suficiente. Acontece, sim ou não? Eu sentir e achar que Deus não é suficiente não torna Cristo não suficiente. Você consegue entender isso? Porque o que eu sinto não define quem Deus é. O que eu penso não define o que Deus é. O que define o que Deus é o próprio Deus e a sua palavra. Eu posso estar desesperado, achar, eu preciso fazer alguma coisa. Não vai modificar em nada o caráter e a pessoa de Cristo Jesus. Então a gente precisa entender que buscar a Jesus, achando que eu preciso buscar Jesus e mais alguma coisa, não vai me levar a lugar nenhum. Segredos espirituais, revelações extras, experiências místicas fora de Cristo. Eu não estou falando que em Cristo a gente não tem essas coisas. Eu estou falando que se não tiver isso, Cristo não está. É essa a ideia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Eu não estou falando que Deus não faz. Deus revela, Deus usa pessoas em profecia, a gente sente a presença de Deus, a gente fala em línguas, a gente recebe cura. Deus faz tudo isso. Mas uma coisa é Deus fazer, outra coisa é eu achar que se Deus não fizer tal coisa, Jesus não está presente. Jesus está presente, Ele é suficiente. E mesmo que Ele não faça nada, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A plenitude que está em Cristo vai ser compartilhada conosco. Ela é compartilhada conosco. O que Paulo está querendo dizer para a gente aqui nesse primeiro momento, dentro desse versículo, é que em Jesus nós estamos completos. Aleluia. Há uma completude na pessoa do Senhor Jesus. Dentro desse versículo ainda, num segundo momento, Paulo ele vai dizer que ele é o cabeça de todo principado e potestade. Na época aqui de Paulo, tinham os falsos ensinos, que diziam que existiam seres espirituais superiores a Cristo. E Paulo confrontou veementemente isso. Jesus está acima, irmãos, de todo poder espiritual. Quem consegue entender isso? Tudo está debaixo da autoridade dele. Principado, potestades, poderes espirituais, sejam bons, sejam maus. Paulo, ele está afirmando aqui, irmãos, presta atenção nisso aqui, que Jesus manda. Você consegue entender isso? Jesus manda. Pastor, mas por que a minha vida está assim? Se você é de Cristo, habitado pelo Espírito Santo, teve a autorização dele. Pastor, mas Deus autorizou isso aqui? Deus autorizou. Se você é dele, o diabo não te toca se você for dele. Tocou em Jó, pastor? Tocou. Mas quem permitiu? Quem está entendendo diz amém. Então você começa a olhar para a situação dizendo, é Jesus que está comandando esse negócio aqui. Pastor, mas Jesus está comandando isso aqui? Tá, irmãos. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Às vezes, a gente pode não estar gostando daquilo que a gente está vivendo, mas a gente também não pode dizer que o que a gente está vivendo não está nos melhorando enquanto pessoas, enquanto empatia, enquanto servos do Senhor Jesus. Então, Paulo está ensinando para a gente aqui que Jesus é aquele que manda. Jesus é aquele que governa. Jesus tem autoridade absoluta sobre tudo e sobre todos, como foi cantado aqui nessa noite. O seu reino é eterno, a sua glória é para sempre, e ele manda, desmanda, governa e tem toda a autoridade. E ele é o motivo da gente estar aqui nessa noite, adorando o nome dele. Colossenses capítulo 2, do versículo 6 a 10, ele vem para nos lembrar que tudo na fé cristã começa e termina em... Quem está comigo? Está tão ruim assim, gente? Eu preguei para mim antes.
Tudo começa e termina em... Pastor, mas eu sofro. Eu também. Pastor, mas eu choro. Eu também. O irmão do seu lado também. Pastor, mas está difícil para mim. Está difícil para o seu irmão também. Mas isso não modifica quem Jesus é. E quem Jesus é, pastor? O centro da nossa adoração e do nosso culto e do nosso louvor. A nossa vida aqui, a nossa passagem aqui não está centrada em nós mesmos. A nossa vida tem que ser centrada na pessoa de Cristo Jesus. Pastor, e se Deus não salvar a minha família? Não salvou, ele continua sendo Jesus. Pastor, e se Deus não curar? Não curou, ele continua sendo Deus. Jesus, pastor, e se Deus não fizer? Ele não fez e pronto, acabou. Ele continua sendo Deus. Você lembra? Quando ele te chamou, ele não te enganou, ele falou, pode ser, como também não pode não ser. E está tudo certo. Jesus continua sendo Deus. Mas muitas vezes nós somos motivados a achar que Deus vai fazer. Entre Deus poder fazer e Deus fazer de fato, há uma distância. Ele faz, mas ele também pode escolher não fazer. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está passando em frente à cidade de Naim, ele vê um cortejo fúnebre, vê a mulher ali com o seu filho, toca no esquife, no caixão, e aquele filho ressuscita. Mas pergunta a vocês, quantos filhos permaneceram mortos na época de Jesus? E isso não modificou em nada o caráter da pessoa de Cristo Jesus. A gente tem vivido, irmãos, dias de fé infantilizada, onde quando Deus não faz, a gente faz bico, a gente faz beicinho, e quer duvidar daquilo que Cristo é. Irmãos, eu não estou dizendo que não dói. Não estou dizendo para a gente não chorar, a gente chora, mas a gente sabe onde a gente se enfiou, sim ou não? Jesus é suficiente. Tudo começa e tudo termina nele. Somos chamados a permanecer nele, esse é o desafio, continuar, mesmo que ele não faça. Deixa eu falar uma coisa para você, amanhã provavelmente o teu patrão chato vai estar lá te esperando. Aquela pessoa que está te esperando para fechar no trânsito vai estar lá. A semana pode não ser tão boa assim, mas uma coisa eu tenho certeza, nós não estamos sozinhos. Cristo estará conosco até a consumação dos séculos. Somos chamados a permanecer nele, crescer nele, rejeitar tudo aquilo que não vem de Deus e confiar plenamente em Jesus, porque ele é suficiente. Eu vivi uma experiência bem bacana esses dias na faculdade. Eu estou gostando de compartilhar as experiências que eu tenho vivido na faculdade. Olhe para cá, que essa é bem bacana. A gente tem a aula de quarta-feira, né, que vocês sabem. E a gente teve uma aula que era relacionada ao público LGBTQIA+, PN. Quem conhece? E eu estou lá, o pessoal já sabe que eu sou pastor. Fizeram 2 fileiras, fizeram quantas fileiras? 2. Aí a professora fez 10 perguntas, e ela começou com uma muito fácil. Quem aqui acha que relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é pecado? Vem para o meio. 37 alunos, quem estava lá no meio? Eu fui lá afrontar eles? Não. Mas eu fui questionado dentro da minha... A questão é que a gente está querendo agradar demais. E o evangelho não tem a ver com agradar. Não pessoas, mas a pessoa de Cristo Jesus. Quem acha que já mudou os olhares? Eu estou lá no meio e eu olhando assim para os outros crentes. Tinha crente! Não estou falando de afrontar. Eu estou falando de se posicionar. A Bíblia fala que é pecado ou não é? Eu não fui lá afrontar, não botei dedo na cara de ninguém, mas eu tinha que estar lá. Quem não iria? Levanta a mão. Aqui todo mundo vai, o Peniel é Peniel, ia estar lá, Peniel junto. Vou pregar sobre a mentira depois, tá, irmão? Tá eu lá. Aí começaram. Entre algumas palavras eu ouvi, agora a máscara caiu. Quem está entendendo diz amém. A nossa fé em Cristo Jesus não vai nos levar a um conforto, esquece isso. Também Deus não está pedindo para a gente meter dedo na cara de ninguém. O que é pecado, é pecado. O que é errado. Não afronte ninguém. Mas uma vez que te pedirem posicionamento, se posicione a favor da Bíblia.
Não daquilo que você acha. Pastor, mas eu acho. Então vai viver outra fé. Não vai viver em Cristo Jesus. Quem quer saber as outras 10 perguntas? Amém? Depois você me pergunta no privado. Essa foi a mais fácil. A máscara caiu, irmãos. Na verdade, nunca teve máscara. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, em Jesus, a gente vai ser, muitas vezes, chacoteado, mal visto. Mas nós precisamos fechar com Cristo. Eu não estou falando que quem fecha com Cristo é só quem se posiciona assim. Mas eu estou falando para vocês que a fé em Cristo Jesus muitas vezes não vai deixar a gente numa situação confortável. Mas em Jesus a gente precisa entender que encontramos a pessoa de Deus. E nele tudo é completo e tudo se completa. Nada do que o mundo oferece, seja tradição humana, filosofia vazia ou aparência de espiritualidade, pode substituir a plenitude que já recebemos e vamos receber em Cristo Jesus. Porque nele nós somos completos, irmãos. E foi para isso que Deus me trouxe aqui nessa noite. Você não precisa de mais nada. Você pode dizer isso para você mesmo, essa verdade? Eu não preciso de mais nada. Eu já tenho o que é suficiente, Jesus. Porque Ele é o único que me garante vida eterna. Nenhum outro me garante vida eterna. Jesus me garante. Então Jesus é suficiente. Amém? Pastor, e minha dor? E o meu sofrimento? Que é o que a gente sempre pergunta, é ou não é verdade? É. Olha para a Bíblia. Alguns sofreram, Deus deu vitória. Outros sofreram, Deus não deu vitória. Morreram no sofrimento. Ou você acha que ninguém morreu no sofrimento na Bíblia? Uns negaram a Jesus, outros não negaram. Você já viu como é que está a Nigéria? Boko Haram matando crente à torta e à direita. Pessoa, entra alguém aqui com 10 homens aqui, fuzil, ou você nega ou você morre. O que a gente ia fazer, irmãos? Eu não sei. Eu não sei se eu me posicionaria. Porque isso é coisa de momento. Amém? A gente diz, igual eu perguntei para vocês, quem ia estar lá comigo no meio? Todo mundo ia estar. E eu tenho certeza que não ia ser todo mundo. Resumindo, Jesus é suficiente. Se você não gravou nada do que eu falei aqui nessa noite, grave isso. Jesus é suficiente e Jesus não me deve nada. Jesus não te deve uma família feliz, Jesus não te deve uma cura, Jesus não te deve um milagre, Jesus não te deve milhões de dólares, uma porta aberta, um carro, Jesus não te deve nada. Você pode dizer para você mesmo, Jesus não me deve nada. Eu já tenho muito mais do que eu mereço, porque Ele se entregou por mim. Então Jesus não deve nada para a gente. Pastor, mas eu quero, eu também quero. Mas entre querer e achar que Deus deve, há uma distância muito grande. Jesus não nos deve nada. Mas a gente quer tudo dele, porque a gente sabe que ele é abençoador. Fique de pé, vamos orar.